Bom dia, gente. Hoje a gente vai falar sobre verbos. Então, o verbo, sabem que o verbo ele serve para definir uma ação, né? Um estado, uma existência ou até mesmo um fenômeno meteorológico, né? Nós temos três, a flexão do verbo, eles flexionam assim, modo, tempo, número e a voz, né? O modo é o indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Tempo, a gente sabe que é presente, pretérito e futuro. E número de pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural, né? Que é eu, tu, ele, nós, vós e eles. E a voz que vai ser ativa, a passiva e a reflexiva. Tá? Vamos começar pelos modos verbais, né? Então, os verbos, as formas que nós temos modos verbais é o indicativo, né? O subjuntivo e o imperativo. O modo indicativo é aquele modo que indica certeza. O modo subjuntivo, o que indica dúvida. E o imperativo, aquele que indica uma suposição, né? Ou pode ser também um pedido, uma ordem, né? O modo indicativo, ele exprime fatos, né? Certa, né? Fatos certos, mas certezas, utilizado para exprimir um fato ou uma ação habitual em sua certeza quando refere-se ao presente, passado e ao futuro. Ao verificarmos que o enunciado exprime um fato certo, positivo, o verbo está empregando no modo indicativo. Exemplo de modos indicativos. Eu digo assim, eu gosto de ler os livros de Shakespeare, né? O verbo gosto ali, que é gostar, é um fato atual, está no presente, é o modo certo. Eu almoço no restaurante na esquina todos os dias. O verbo almoçar é um fato recorrente, é um presente. A moça lia um livro, um fato certo, tá? No pretérito, né? No passado. Tá? Então, o modo certo, eu tenho o modo indicativo. O modo subjuntivo exprime desejos, possibilidades e dúvidas, né? Ele apresenta o fato, a ação, mas de maneira incerta, imprecisa, duvidosa ou uma maneira eventual. Talvez discurse bem esta noite. Então, veja, eu não estou, quando falo talvez, eu não falo do modo certo, estou falando do modo duvidoso, né? Uma suposição. Duvido que ele trabalhe. Não é um modo certo, é um modo 12. Espero que tu tenhas viajado para o sul. Se ele tivesse terminado o trabalho, com certeza já teria ido embora, né? Se ele tivesse terminado, né? Normalmente ali vocês vão identificar mais fácil o modo subjuntivo quando eu tenho a expressãozinha se aqui. Quando tu fores um médico, quando tu fores um outro modo, uma outra forma da gente identificar o subjuntivo. Quando tu fores ao médico, serei teu paciente. Tá? A gente vai usar o quando, né, quando for no futuro. E o modo imperativo é um modo verbal que expressa um pedido, expressa uma ordem, né? Pode ser imperativo, ele pode ser afirmativo e pode ser imperativo negativo. Perdoe-me, eu lhe faço qualquer coisa. Por favor, diga onde fica a lanchonete. Organize-se lentamente. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Né? Então, modo imperativo, aquele que indica um pedido, uma ordem. Tá? Então, guarde isso. Modo indicativo é o modo certo, o modo subjuntivo, o modo duvidoso, e o modo imperativo, aquele que indica um pedido, uma ordem. Tá? E o modo imperativo, vocês vão ver que vai ser imperativo afirmativo ou negativo. A gente vai ver mais na frente. Os tempos verbais. Né? Você sabe que nós temos o presente, o pretérito, que é o passado, e temos o futuro. Né? O presente, no modo indicativo, é empregado quando se deseja retratar um fato ocorrido no momento da fala. Aprecio boas leituras. Acontece no momento da fala. Estou contente com a notícia. No momento da fala. Utilizado também para expressar processos habituais, regulares ou que possuem validade permanente. Durmo regularmente. Presente, direito de ir e vir
são concebidos todos os cidadãos. Tá? Então, presente do indicativo. O pretérito, ele divide-se em pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. O pretérito perfeito indica que a ação verbal aconteceu num determinado momento no passado e tendo seu início e fim no passado. Então, o pretérito perfeito aconteceu no passado e terminou no passado. Na terça-feira, eu visitei meus avós paternos. Eu visitei um fato que ocorreu no passado e terminou no passado. Os alunos aprenderam essa matéria na semana passada. Aprenderam, né? Um fato ocorrido e terminado. O primeiro dentinho da minha filha nasceu ontem. Então, pretérito perfeito. Ação que aconteceu no passado e foi terminada. Ao pretérito imperfeito se refere a um fato ocorrido no passado, mas que não foi completamente terminado, expressando assim uma ideia de continuidade e de duração do tempo. É usado em lendas, fábulas e confere um caráter mais polido a pedidos e afirmações. Eu fazia patinação artística quando era criança. Tá? Então, pretérito imperfeito. Eu fazia, foi um fato ocorrido no passado, mas que não foi terminado, quando eu era criança. Né? Eu comia o sorvete todos os domingos com minha avó. Né? É um fato que acontecia no passado. Né? Eu estudava francês e alemão, mas agora só estudo alemão. Né? Um fato que ocorreu no passado e está inacabado. E o pretérito mais que perfeito é usado para indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação passada. Pode indicar também um acontecimento situado de forma incerta no passado. Quando notei, a água já transbordara da banheira. Então, é uma ação, veja mesmo, usado para indicar uma ação que ocorreu antes de outra no passado. Quando notei, a água já transbordara. Então, a ação transbordar, né, é uma ação que ocorreu antes, né, de eu ter notado. Quando notei. Com um olhar triste, explicou a todos por que regressara à casa. Né? Então, quando regressou à casa, né, explicou a todos com um olhar triste. Cláudia passara na minha casa antes dos meus pais chegarem. Né? Então, antes dos meus pais chegarem, um fato anterior foi que Cláudia passou na minha casa. Eu estava tão ocupada que quando percebi, a comida já queimara. Então, a comida queimou porque eu estava preocupada. Um fato ocorrido antes de uma outra ação no passado. E o futuro? Nós temos o futuro do presente, temos o futuro do pretérito. O futuro do presente se refere a um fato que acontecerá no momento posterior, né? O futuro próximo. Caminharemos 40 quilômetros no percurso de amanhã. Eles chegarão ao rio daqui a 2 dias. Irei ao médico após o fim de expediente. E o futuro do pretérito se refere a um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação passada. É utilizada para indicar uma ação que é consequente de outra, encontrando-se condicionada. Então, eu vou dizer assim, ele poderia ir com você ao cinema. Tá? É um fato que poderia ter acontecido posteriormente à situação passada. Eu tocaria guitarra no conjunto se tivesse essa oportunidade. Né? Eu tocaria guitarra. Né? O fato poderia ter acontecido posteriormente. Nós gostaríamos muito de estar presentes no evento. Nós gostaríamos, tá? O pretérito, futuro do pretérito, né? A gente vai usar sempre o terminal ia, né? Terminação ia. Poderia, tocaria, gostaria, cantaria, falaria, amararia. Número. Como havia falado, nós temos número, ele é singular e plural. As 3 primeiras pessoas são no singular, que é eu, tu, ele, e as 3 últimas pessoas são no plural, que é nós, vós e eles. Então, veja. É o modo indicativo, tá? Nós temos o tempo presente, pretérito e o futuro. O presente, né? Só presente. O tempo pretérito, nós temos pretérito imperfeito, mais que perfeito, e o perfeito. E o futuro, que vai ser o futuro do presente, futuro do pretérito, tá?
Então, esses são os tempos verbais no modo indicativo. Exemplos aqui. Eu tenho presente do indicativo do verbo amar. Na primeira conjugação, eu uso o verbo amar, né? Como eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. No pretérito perfeito, eu amei, tu amaste e ele amou. Nós amamos, vós amastes e eles amaram. No pretérito imperfeito, amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos, vós amáveis e eles amavam. Pretérito mais que perfeito, eu amara, tu amaras, ele amara. Nós amáramos, vós amares e eles amaram. Futuro do presente, eu amarei, tu amarás e ele amará. Nós amaremos, vós amareis e eles amarão. E o futuro do pretérito, eu amaria, tu amarias, ele amaria. Nós amaríamos, vós amarias e eles amariam. Tá? Então, essa conjugação do verbo amar da primeira conjugação. Vocês devem estar lembrados que os verbos da primeira conjugação são verbos terminados em ar, da segunda conjugação, verbos terminados em er, no caso aqui é correr, e da terceira conjugação, verbos terminados em ir, no caso aqui, partir. Tá? Então, presente, né, do correr. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, nós correis e eles correm. Presente do partir. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, nós partis e eles partem. Tá? No pretérito perfeito, então, um fato que ocorreu no passado e que acabou, finalizou. Eu falo, eu corri, tu correste, ele correu. Nós corremos, nós correstes e eles correram. Para partir, eu parti. Tu partiste e ele partiu. Nós partimos, nós partistes e eles partiram. Tá? No pretérito imperfeito, né, aquela ação que aconteceu no passado e que foi inacabada. No verbo, os verbos terminados na primeira conjugação, a gente vai usar o vá no final. Eu amava, eu cantava, eu deixava, né? E na segunda conjugação, a terminação é o ia. Eu corria, eu escrevia, tá? Eu corria, tu corrias, ele corria, nós corríamos, vós corrias e eles corriam. Da terceira conjugação, eu partia, tu partias e ele partia, nós partíamos, vós partias e ele partia, e eles partiam, né? Na terceira conjugação, eu vou usar o ia também no final, partia, partias, tá? Mais que perfeito, ele termina com orá, tanto na primeira, na segunda e na terceira conjugação, tá vendo? Ó, amara, correra e partira. Correra, tu correras, ele correra, nós corréramos, vós correres e eles correram. Partira, tu partiras, ele partira, nós partiramos, vós partires e eles partiram. No futuro do presente, eu vou usar o ei no final. Ó. Eu amarei, tá? Então, eu correrei e eu partirei. Correrei, tu correrás, ele correrá, nós correremos, vós correreis e eles correrão. Eu partirei, tu partirás, ele partirá, nós partiremos, vós partireis e eles partirão. O ia, no final, o futuro do pretérito, a gente vai usar o ia também, tanto na primeira como na segunda e na terceira conjugação no final. Então, amaria, correria e partiria. Correria, tu correrias, ele correria, nós correríamos, vós correrias e eles correriam. Eu partiria, tu partirias, ele partiria, nós partiríamos, vós partirias e eles partiriam. Tá? Então, essa seria a conjugação dos verbos no modo indicativo. Tá? A próxima aula a gente vai trabalhar com o modo subjuntivo e o modo imperativo, ok?